tem a nossa vitória ao lado de Cristo. Aonde tem a vitória do Todo-Poderoso sobre os inimigos de nossas almas. Apocalipse é um livro que deve ser lido e meditado todos os dias. Imagino eu, a Bíblia não diz que Satanás deve adorar um cristão que não lê o Apocalipse. Porque às vezes nos fadigamos e tentamos correr dele com medo pelo fato de que é Satanás. Mas o único que merece o nosso temor é Deus. Porque Satanás já foi vencido na cruz. Só que Cristo, ainda na sua benevolência, em todo o seu amor para nossas almas, a sua bondade, Ele sobe aos céus e põe nós para pregar a palavra e que a palavra chegue a todas as nações. Porque Ele quer que pessoas e cada vez mais pessoas venham se converter e receber esta promessa a qual está sobre nossas cabeças. Que está cravada em nossos corações. Aonde as nossas almas e nossos corpos transformados encontrará repouso nos braços de Jesus Cristo. Só que a parte em que eu li é logo após em que se dá depois ao milênio. Jesus desce para salvar Israel. Jesus vem de encontro para salvar Israel no último dia da grande tribulação. Sabemos a grande tribulação, a igreja é arrebatada. São 7 anos que aqui se passa. 3 anos e meio de falsa paz. E 3 anos e meio de guerra. De perseguições. E o povo de Israel sendo perseguido, mas Deus tinha uma promessa sobre a vida daquele povo, que é onde Ele fez a Abraão. E essa promessa não cessa, essa promessa ainda está de pé. Vem Cristo, montado num cavalo branco, a sua veste branca, pura, santa, respingada de ouro, respingada com sangue. Em sua coxa, em suas vestes, é escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Fere muitos a espada. Satanás é preso. E o falso profeta e o anticristo é lançado no lago de fogo, aonde eles são atormentados dia e noite. Ali está as primeiras almas, os primeiros seres a inaugurar o lago de fogo. Jesus estabelece o milênio e reina por 1000 anos, um ano realmente de paz. E esta é a verdadeira paz. E a igreja reinando com Cristo. E muitos daqueles que não receberam o sinal da besta estão lá também. Mas o povo está lá. E diz que aquele que morrer com 100 anos neste milênio ainda morreu jovem. Mas a terra está sendo curada. O povo está sendo transformado. Cristo está pregando a palavra Ele mesmo. As nações têm que vir adorar a Deus. O próprio Cristo sentado no trono. Mas no final deste milênio, Satanás é solto para enganar o coração de muitos. Ele consegue fazer isso. Ele vem e engana o coração de muitos. E eles vão com ele atacar o arraial. Não me pergunte o que Satanás vai apresentar para essas pessoas, mas porque ele sempre se apresenta de formas diferentes. E sempre apresenta pratos de mentira às pessoas. Pratos que vão trazer a elas a condenação eterna. Ele apresenta estes pratos. E muitos serão enganados por causa destes pratos apresentados. E vão atacar o arraial. Cercam o arraial. E na cabeça deles está tudo cercado e agora acaba. Mas o mesmo Deus de Elias que se apresentou com fogo quando ele disse: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês, seus homens. O mesmo Elias que orou e fogo do céu caiu, levou o sacrifício, bebeu até a água e até as pedras foram consumidas. Aquele mesmo Deus que, além de ser um amor infinito, também é fogo consumidor da justiça e devora todos aqueles que estavam
tentando atacar o arraial. Satanás é lançado no lago de fogo, e desta vez para sempre. Só que acontece algo. O que o meu coração sangra, mas será necessário acontecer. O juízo final. O trono branco é posto. Está sentado sobre o trono branco o Cordeiro, que é o juiz de toda a terra. Do trono branco foge os céus e a terra, porque não foi achado lugar para ele, de tão grande que ele é. E naquele dia os mortos foram ressuscitados e estavam lá, aqueles que não aceitaram Jesus e aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. A morte e o inferno deram seus mortos. O mar entregou seus mortos. Estavam todos lá. E agora os livros são abertos. O livro da vida, o livro das obras e um outro livro são abertos. E quando são abertos, Jesus começa a julgar a eles um por um. Cada um foi julgado. Jesus começa a julgar eles um por um. E imagino eu que naquele dia Cristo vai chamar cada um pelo seu nome aqui na terra. E não vai ser um grupinho específico que Cristo vai chamar. Vai ser um por um. Imagino eu ele dizendo: Caim, aparece. No livro das obras, matou o próprio irmão. Caim, o pecado bate a porta, Caim. Caim, a inveja está aí, né, Caim? O pecado está batendo a porta, Caim. Vigia, Caim. Mas Caim não dá ouvido a Deus e mata o seu irmão Abel. Adivinha para onde é que Deus o mandou? Lago de fogo. Lameque, na presença de Deus. Teve 2 mulheres. Se fartou na prostituição. Eu não fiz mulheres para o homem, eu fiz uma mulher para o homem. Lago de fogo. Nimrod criou torre, Nimrod, e falou da seguinte forma: Deus povoou a terra e agora nós vamos povoar o céu, nós vamos invadir lá. E eu confundi as línguas para que não isso acontecesse. Mas mesmo assim você ainda não criou juízo. Lago de fogo. Faraó matou parte do meu povo. Tentou fazer coisas contra a vida do meu povo. Porque tinha medo que crescesse e tomasse o Egito, mas a terra prometida do meu povo não era o Egito. Era uma terra que emana leite e mel. E você fez isso, né, Faraó? Pois é, lago de fogo. Eu imagino que naquele momento o Antigo Testamento vai passando, e não só eles. Aqueles homens que estavam em Sodoma e Gomorra. Deus vai chamar um por um, fulano de tal, vai aparecer lá. Viveu na prostituição, na prática do pecado. Deitou não só com mulheres, mas também se deitou com homens. Pois é, isto é abominação contra a minha criação. Lago de fogo. Novo Testamento também vai estar lá. Ananias e Safira. Vai chamar Ananias. Mentiu para os meus santos. Tu falastes que ia dar o dinheiro todo para a obra, mas você chegou e mentiu diante do meu espírito. Você fez um voto comigo e não foi com Pedro. Pois é, lago de fogo. Vai se apresentar naquele dia pessoas que a gente conhece que não se arrependeram dos seus pecados.
fulano de tal, você dizia que pregava contra o pecado, mas pregava dizendo da seguinte forma: Deus é amor e tudo é normal porque eu aceito qualquer coisa. Você dizia que a Bíblia tinha que ser atualizada. Queria falar com minha palavra, tirar essas palavras contra o pecado e colocar essas palavras que convinha a vocês ouvirem. Pois é, lago de fogo. Naquele dia vão se aparecer aqueles pregadores que não se converteram dos seus pecados, andavam em prostituição e pregando a palavra de Deus. Vocês pregavam contra o pecado estando o pecado. Vocês pregavam contra o adultério adulterando. Vocês pregavam contra a prostituição se prostituindo. Lago de fogo. Deus vai chamar também aqueles, quais são os cantores, os que só fazem bacana para shows, mas não querem pregar a palavra de Deus. Cantavam hinos bonitos, mas não se convertiam. Cantavam hinos bacanas, mas sempre faziam pecado contra o Senhor. Adivinha para onde é que eles vão? Lago de fogo. Naquele grande dia, Deus vai julgar um por um que não se arrependeu dos seus pecados. Vai ser um por um. E acha que alguns famosos também não estarão naquele dia? Vão estar sim. Fulano de tal usou a mídia para pregar contra a minha palavra. Usou a mídia para dizer coisas sobre o meu povo. Usou a mídia para enganar o meu povo. Pois é, lago de fogo. Usou toda a sua fama para dizer contra a minha palavra e falar que a minha palavra precisava ser atualizada. Minha palavra não é um aplicativo de celular que tem que ser constantemente atualizado, não. A minha palavra é viva. É uma espada de dois gumes que é mais penetrante, vai até a divisão da alma e do espírito. Pregou, não foi? Disse, não foi? Enganou, não foi? Lago de fogo. Mas graças a Deus, para aqueles que se arrependeram dos seus pecados, para aqueles que aceitaram Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de sua vida, para aqueles que receberam o Espírito Santo, que é o nosso selo, para aqueles que receberam o amigo de Cristo, quando a gente está clamando aqui na terra, ora vem o noivo, e o Espírito também clama, ora vem Senhor Jesus. Para aqueles que foram genuinamente lavados pelo sangue do Cordeiro, naquele grande dia não estarão diante do trono, mas sim ao lado de Cristo. Naquele grande dia não será julgado diante do trono, mas estará julgando com Cristo ao lado dele. Naquele grande dia nós veremos a nossa celestial vinha repousar sobre a terra, que é a Nova Jerusalém. Naquele grande dia veremos novos céus e nova terra. Naquele grande dia nós moraremos eternamente com o Cordeiro de Deus. Naquele grande dia nós vamos adorá-lo e entoar a Ele louvores. Aleluia. Graças a Deus. Quem se converte dos seus pecados tem esta promessa viva sobre eles. Graças a Deus, quem tem esta promessa não será julgado junto com Satanás. Graças a Deus, Jesus veio e salvou da condenação eterna. Amém? Amém. Ficar de pé, por gentileza. Glória a Deus. Santo, 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 Deus de Israel.